Gente, para quem não me conhece, eu sou o André. Sou casado com a Michele, pai da Alice. Elas estão aqui na frente, duas mulheres lindas. E eu tenho a alegria de poder repartir a palavra com vocês hoje, mais uma vez. Na semana passada nós falamos sobre o texto de Lucas 24. E o tema da nossa mensagem era: ó Espírito, abre os meus olhos. Ó Espírito, abre os meus olhos. E nós falamos sobre como seria esse processo. Se você não assistiu, você pode assistir. Nós lemos o texto de Lucas 24, 31, que fala que então os olhos deles foram abertos, dois discípulos que estavam com Jesus, e quando eles sentam na mesa, os olhos deles, ao partir do pão, os olhos deles são abertos. E nós falamos sobre não pare de ler a palavra até que o seu coração arda. Vocês lembram disso? Nós falamos também que Jesus não se revelou imediatamente pela aparência, porque Jesus estava com eles e eles não reconheceram Jesus. Mas o texto diz, a palavra nos diz que enquanto Jesus falava e contava a história de Moisés e dos profetas, eles disseram que o coração deles parecia que estavam pegando fogo. Jesus ele se mostra e se revela pela palavra. Nós falamos também que os olhos deles se abriram quando eles tiveram comunhão com Jesus. E a importância da comunhão uns com os outros e a comunhão com o nosso Pai. O encontro com Jesus é promovido pelo Espírito Santo. É Ele que promove esse encontro. Se desejamos conhecer a Deus, precisamos olhar para o Filho. Nós falamos sobre isso. Mas eu quero continuar nesse texto hoje. Depois eu vou ler ele. Mas algo que tem me feito refletir bastante, eu, a Michele, eu acho que a maioria das pessoas da nossa geração, talvez um pouquinho antes, ali 30 a mais, ou até a galera mesmo, do Levi, algo que a gente tem conversado bastante é sobre as pressões desse mundo e como elas têm influenciado o estado emocional dessa geração. Quando a gente olha para uma vida de um universitário, um estudante, ele está ali se preparando para as provas, para os trabalhos, ele tem prazos de entrega, ele tem ali entrevista de emprego para fazer. É muito legal, porque eu já conversei com jovens que vieram pedir conselho sobre, cara, minha primeira entrevista, o que eu falo? É muito legal isso, participar desse momento da vida. Mas ele também tem pressão na empresa, no estágio, decisões sobre o futuro, qual faculdade que eu devo cursar, qual curso que o senhor está me chamando, meu coração queima por mais de um, e agora eu vou fazer os dois então, porque aí são muitas decisões. E mesmo assim, mesmo rodeado de colegas, mesmo rodeado de amigos, mesmo muitas vezes frequentando uma igreja, sendo discípulo de Jesus, nós nos sentimos tristes e ansiosos. E a primeira pergunta é: você já se sentiu assim? Aquela sensação de inquietação, que você nem sabe exatamente o porquê você está sentindo aquilo. Alguém já se sentiu assim? Eu já, muitas vezes. Tu nem sabe a origem daquilo, Lucas, mas parece que tem uma sensação vazia dentro de ti. Eu sempre acho que é boleto, que eu esqueci de pagar. Estou na celebração, algum boleto que eu acho que eu não paguei. Isso é a vida adulta, tá? De casado e com pai, com filho já. Mas o fato é que tudo isso gera em nós esse vazio. Vocês já ouviram isso? Essa é a geração, talvez, eu vou botar o talvez porque eu não quero afirmar isso, mas nós já ouvimos isso muitas vezes, que essa é a geração mais ansiosa de todos os tempos. Tem alguém que concorda com essa afirmação? Quando a gente vê vários estudos, quem concorda, levanta a mão aí, que essa é a geração mais ansiosa de todos os tempos. Normalmente a gente concorda porque é a nossa geração, né? Se eu disser que era a minha fase de juventude, vocês não estavam lá para dizer se era ou não era. Mas realmente a gente tem percebido isso. Eu posso afirmar que
o que a gente tem visto é que essa geração de fato tem sido uma geração que tem lutado bastante contra a ansiedade. Esse talvez tenha sido o novo normal para muitos jovens. A única coisa que você precisa fazer, e eu já ouvi conselhos do tipo, cara, você precisa aprender a administrar a sua ansiedade. Você precisa aprender a administrar. Esse é o conselho que muitas vezes eu ouço. Mas eu preciso te dizer que Deus ele tem algo melhor para você do que administrar essa ansiedade. Deus tem cura para você. Deus tem paz para você. Deus tem uma nova vida. E é a pressão acadêmica, coloquei aqui alguns pontos, comparações em redes sociais, incertezas sobre o futuro, excesso de estímulos, é muita informação, e ao mesmo tempo falta de direção. A gente é muito estimulado, a gente recebe muita informação, mas ao mesmo tempo isso não nos dá direção alguma. Ou pelo menos nos aponta 5 saídas e a gente não sabe qual escolher. É o relativismo da verdade. O relativismo é outro mal, porque a gente começa a entrar numa sociedade onde o que é verdade pode ser verdade para ti, mas não para mim. E a gente começa a relativizar a verdade. A gente começa a relativizar os princípios, e a gente começa a relativizar a palavra, a gente começa a relativizar os relacionamentos, os nossos valores, o que é para ti importante pode não ser para mim. E isso deixa cada vez mais essa geração mais confusa. Porque você sai daqui toda semana encorajado pela palavra, encorajado por Jesus, seja na celebração da sexta, para quem vem no amontoado, seja pela celebração do sábado, tem gente que vem nas 3, sexta, sábado e domingo. Então, se você recebe muita palavra, você recebe muito encorajamento, aí você chega na sua academia, não, também na academia. Para quem frequenta aqui, eu não frequento, então eu nem escrevi academia aqui. Mas Jesus deve estar falando alguma coisa comigo. Obrigado. Recebo, Pai. Eu falo, quando a gente prega, Deus está falando aqui primeiro, para depois falar aí. A gente está falando do relativismo. Aí a gente ouve muitas coisas aqui, quando a gente chega na faculdade, às vezes a gente chega até na família, tem gente aqui que os pais não são convertidos ainda. Tem gente que chega aqui que os tios não são convertidos. Aí você começa a querer compartilhar o que Deus falou com você e a pessoa começa a dizer, depende. Alguém já ouviu isso? De compartilhar algo que Deus falou com você, está na palavra, e você começa a falar e a pessoa, depende. Eu já passei por isso várias vezes. Depende, André. É porque assim, a tua realidade, a pessoa começa a se justificar. É outra. Tu não passou fome, aí começa. Tu não sofreu abuso, porque tu é assim, tu é assado. E a gente começa a perceber que aquela verdade que estava consolidada no nosso coração, ela começa a balançar. Depende, se Jesus fosse tão bom, se Deus fosse tão bom, por que tem criança morrendo? Alguém já ouviu essa pergunta? Se Deus é bom, por que o mal existe? E aí começa a colocar em xeque a palavra e as verdades que nós temos consolidadas ou deveríamos ter enraizadas no nosso coração. Esse relativismo da verdade faz com que a gente também fique ansioso. Principalmente para quem está começando talvez na fé, porque o cara talvez não conhece muito as escrituras. E pelo contrário, até vem com outro modelo mental, uma outra cosmovisão de vida, e dele chega aqui, as pessoas começam a dizer, mano, deixa eu te dizer como é que se namora. Hã? Eu sei namorar, já namorei 15. Pastor, eu sou bom nisso. Eu falei, não, mas vem aqui que eu quero conversar contigo. Deixa eu te abrir um pouquinho de como é que funciona, o que a palavra fala sobre isso. A palavra nem fala sobre namoro, já vou começar aqui alinhando todo mundo, tá? Não tem namoro na Bíblia. Namoro é coisa desse século e que foi inventado. A gente casa. Quando a gente conhece alguém é para casar. O namoro é um processo. Amém? Amém.
Deixa eu fechar essa porta, senão eu vou longe. Me veio várias coisas na cabeça aqui agora. O relativismo, também um outro ponto que nos gera ansiedade, é o fato de querermos agradar pessoas o tempo todo. Inclusive, nós começamos a relativizar a verdade porque nós queremos agradar as pessoas. Porque assim, cara, eu quero ganhar essa pessoa para Jesus. Ainda dá uma desculpa de crente ainda. Paulo diz que é por me fazer de louco para ganhar os loucos, de sábio para ganhar. Eu vou dar um migué aqui só porque eu quero me aproximar desse cara. Tu não precisa dar migué para se aproximar de ninguém. Tu precisa amar essa pessoa. Ela precisa se sentir amada por você. O fato é que nós buscamos agradar mais as pessoas do que a Deus. E quando nós começamos a investir o nosso tempo, a nossa energia para agradar as pessoas, a gente começa a se cansar. Sabe por quê, Daniel? Porque eu nunca vou te agradar. Hoje eu estou te agradando. O primeiro momento que eu fizer algo que tu não goste, eu já vou te desagradar. E a gente passa a nossa vida toda correndo atrás de agradar as pessoas. Você já deve ter falado isso para sua mãe em algum momento da sua vida, né, Caio? Tipo, bah, mãe, parece que nada tá bom para ti. Alguém já falou isso? Gente, foi só eu? Cara, eu já falei isso várias vezes. Poxa, até na vida de casal. Pô, lavei a louça faz 15 dias atrás, tu quer que eu lave de novo hoje? Não, tô brincando, gente, não é 15 dias. É uma vez por semana. A gente passa a vida toda tentando agradar as pessoas e isso vai gerando um desgaste emocional. A gente começa a se sentir pressionado, nunca tá bom, nunca tá bom. Toda vez que eu encontro a Duda, tem várias Dudas aqui no auditório agora, vou fazer a célula das Dudas. Toda vez que eu vou falar com a Duda, ela sempre tem um cupom, uma cobrança para me fazer. E eu me sinto pressionado. Isso não é fato, tá? A Duda não faz isso. É só um exemplo. E a gente começa a se sentir refém, pressionado pelas pessoas. A Audrey, toda vez que ela me procura, ela me cobra. Tá aí o nosso tempo, 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 tá aí o nosso tempo. Aí a gente teve tempo semana passada. Preciso de outro tempo, preciso de outro tempo, preciso de outro tempo. Cara, se eu ficar preocupado, e de fato a gente se preocupa com todos vocês, a gente ama todos vocês. Mas antes de ter um compromisso com vocês, eu e a minha esposa, a gente tem uma aliança com Jesus. E eu não vou quebrar minha aliança com Jesus para agradar ninguém. Ninguém. A gente se esforça, a gente faz o nosso melhor, muitas vezes a gente sacrifica agenda, tempo, família. Todos vocês fazem isso para estar servindo, para estar na célula, e glória a Deus por isso. Mas você precisa ter consciência que você está fazendo isso para o Senhor. Porque se eu achar que eu estou fazendo para o Luiz, uma hora eu vou começar a reclamar do Luiz. Só que o meu problema não é com o Luiz, meu problema é com Deus, eu estou fazendo para Deus. Então, como eu sirvo a Ele, eu vou servir as pessoas. A necessidade de aprovação é um mal desse século também. A gente está sempre tentando agradar as pessoas. A gente vive na era da velocidade. Alguém estuda TI aqui? Ou é da área de tecnologia, assim? Levanta a mão bem alto quem é da área de tecnologia. Não, o que é meia mão levantada, só para eu entender? Você sabe mexer no mouse e no teclado, é isso? Não, ou tu é da TI ou tu não é da TI, mano. Não vem com esse... assim. Sabe fazer uma planilha no Excel, também não é da área da TI. Eu sei abrir o Word e escrever um texto. Isso não é TI. Cara, tem uma área, se tem uma área, podem ter outras, tá? Eu sei que é medicina também, mas como a tecnologia, a área de TI se atualiza muito rápido. Cara, tu começa a estudar num semestre, no outro semestre que tu estudou, o professor diz, Deus, gente, a gente vai rasgar aquela apostila porque aquilo não vale mais, esse banco de dados não se usa mais, isso não se faz mais. A velocidade de informação é muito grande. E a primeira frase que eu queria trazer aqui é que a ansiedade é como correr numa esteira.
É muita energia gasta, mas sem sair do lugar. A ansiedade é como correr numa esteira. A gente se esforça, gasta, investe. E a gente olha, a gente continua no mesmo lugar, já se passaram 2, 3, 4, 5 anos e a gente não avançou na nossa área profissional, a gente não avançou no nosso relacionamento com Deus, a gente não avançou nos nossos estudos, a gente não avançou nos nossos relacionamentos de amigos, a gente continua com os mesmos amigos e não tem problema, desde que você aumente o círculo de amizade a cada ano. A gente não conseguiu construir uma família ainda e o tempo está passando. Eu não quero te acelerar nem gerar ansiedade em ti, tá? Mas o fato é que a gente começa a se preocupar tanto com as coisas dessa terra, Gustavo, que a gente começa a gastar energia envolvido. E quando a gente vê, a gente não saiu do lugar. E deixa eu falar um negócio, a maior estratégia do inimigo é distrair você, é nos envolver. Quanto mais agenda ele colocar na sua vida, menos tempo com Deus você vai ter. Quanto mais o diabo lotar a tua agenda de coisas, menos tempo você vai ter com Deus. E não adianta encher a sua agenda de rolê e botar a culpa no diabo também. Tá? Você precisa controlar a sua agenda. Cuida da sua agenda. Uma frase que a gente tem é que se você não cuida da sua agenda, alguém cuida dela para você. Sempre vão achar algo para você fazer, é ou não é? Tá parado ali, ô Lírio, tu tá sem nada para fazer? Aí a gente já acha alguma coisa pro Lírio. As pessoas sempre vão achar alguma coisa para você fazer. Mas você precisa ter disciplina e cuidar da sua agenda. Mateus 6:27 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Quem de nós aqui pode acrescentar 1 minuto a mais da sua própria vida? A gente tem passado por diversas situações, a gente tem orado com uma família aqui essa semana, que tem passado por um momento bem desafiador. E quando essas coisas chegam na nossa vida, a doença, não tem time de futebol, não tem salário, não tem fundos guardados de investimento, não tem dinheiro que pague. Quando a saúde, a doença bate e você recebe um diagnóstico de que você pode sim morrer, que pode ser que os seus dias estejam contados. Nada disso satisfaz o vazio da nossa alma. Nada disso. Hoje a gente esteve visitando esse irmão. E foi engraçado porque ele é colorado. Ela nunca gritou, faz 8 anos que ela não grita aqui nesse auditório. Faz 8 anos que ela não grita aqui. Mas eu não ia entrar nesse mérito, obrigado pelo grito, eu também sou colorado. Mas não era isso que eu ia falar. Não ia falar, eu também tenho meus pecados. Mas a gente esteve lá e ele estava de bermuda do Inter. E a gente estava, eu e o Tércio, e a gente foi, pô, e aí, cara, o Colorado? Bah, ele olhou para nós assim. Porque eu falei pro Tércio, ele gosta muito de futebol e ele é bem colorado. O Tércio, beleza. Acho que eu botei o Tércio uma fria. Porque o Tércio chegou lá, vamos me conectar pelo Colorado então. E o Colorado, ele olhou, pastor, minha vida, já mudou de assunto. E eu sei que futebol é algo que ele gosta muito, mas quando tu está diante de uma situação de dor, de risco, onde você não sabe mais quantos dias você tem de vida, tu acha que o cara está preocupado com o Colorado? Aí a gente entra no elevador para ir embora. Estamos indo embora, eu e o Tércio. A gente chama o elevador, o elevador abre, tem um senhor lá dentro com uma camiseta. De quem? Do Inter. Do Inter, aí o Tércio, opa, bom dia, meu amigo. A gente já não aprendeu, né? Bom dia, entramos. E o Colorado? Aí o cara olhou para baixo. Estamos aí. A gente viu na hora que o cara ele não está nem aí pro Inter, mano.
Ele não está nem aí para o Inter, porque assim, isso não importa. Ele deveria estar com alguém muito sério ali, hospitalizado. E a gente falou para ele, a gente pode dizer uma palavra para o Senhor? Deus é o único capaz de curar o homem. Eu não sei do que o Senhor está passando, a sua família já aproveitou para falar com ele de Jesus. Deus te abençoe, meu amigo. Deus cuide da tua família. E aí o cara desceu, a gente se olhou. É isso. É isso. Infelizmente, às vezes, a gente precisa passar por uma situação de dor ou estar exposto a uma situação onde a gente perde totalmente o controle e a gente começa a perceber que nada mais importa. Nada mais importa. Mateus diz, vocês podem, por acaso, por mais que estejam preocupados, acrescentar 1 hora que seja na sua vida, a hora que Deus quiser nos levar. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ele vai nos levar. A nossa vida não está nas mãos dos médicos, apesar de Deus usar eles. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E é Ele quem decide o dia e a hora que cada um de nós partiremos dessa terra. E a gente vive tão preocupado. A ansiedade tenta dominar o coração. Mas Jesus, o Senhor, oferece um outro caminho para você. A sua paz. Diz para ele, diz para quem está do seu lado, Jesus tem um outro caminho para você. A sua paz. Lucas 24, 36 a 49. Eu vou ler, porque aquele relógio deve estar errado. Está sempre quebrado, todo sábado ele quebra. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Paz seja com vocês. Aqui é a sequência daqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Jesus entra na conversa, eles começam a conversar com Jesus, eles nem sabiam que era Jesus. Eles chegam na casa, sentam para comer, convidam Jesus, Jesus senta à mesa. Quando Jesus parte o pão e agradece, os olhos deles se abrem. E naquele momento Jesus sai, desaparece. Esses 2 homens ficam impactados porque eles viram que era o Messias que estava ali com eles na mesa. Esses 2 homens que tinham caminhado 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, voltam para Jerusalém. E aí eles vão para Jerusalém para encontrar os outros discípulos e dizerem, cara, é verdade, ele ressuscitou. E aí a gente cai nesse verso 36. Enquanto esses 2 discípulos falavam sobre isso com o resto dos discípulos, Jesus entra na casa de novo. Jesus se apresenta a eles e diz, paz seja com vocês. E eu parei nesse texto semana passada e eu não quis trazer ele, porque eu achei que eu ia me alongar um pouquinho mais. Mas falou profundamente comigo. E eu quero dizer para vocês o que falou profundamente comigo. E é sobre essa paz que eu quero falar hoje. Você pode ler o resto do capítulo. Eu vou ler um pouquinho mais para frente, mas você pode ler até o final em casa. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, Jesus lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E Jesus disse, foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento,
para que eles pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, Jesus disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês serão ou são minhas testemunhas de todas as coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês agora: fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, fiquem aqui, até serem revestidos do poder do alto. Aqui eles começam a esperar, eles começam a aguardar a promessa de Atos 2, quando o Espírito vem e desce naquele lugar, e todos são tomados por uma presença sobrenatural do Espírito. Sábado passado nós dissemos aqui sobre Espírito abre os meus olhos. Nosso desejo na semana passada era: Espírito, me traz uma revelação espiritual sobre a minha condição, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, revela o que está acontecendo diante de mim nessa situação, em alguma situação que você está envolvido, enrolado, e você não sabe para onde ir. Nós oramos e clamamos ao Senhor: Espírito, abre os meus olhos, abra os meus olhos. Nós não queremos viver nessa terra apenas conhecendo ou ouvindo falar de Jesus, mas nós queremos andar aqui como homens e mulheres que têm visão espiritual. Você está vendo espiritualmente as coisas acontecerem na tua vida. Você está tendo revelação de Deus, discernimento. Deus está tirando as escamas dos teus olhos, tirando a sujeira debaixo do tapete. Mas o foco hoje é pedirmos para esse mesmo Espírito, para que Ele nos dê paz. Hoje nós pediremos ao Senhor: ó Espírito, dá-me paz. E eu gosto da palavra paz. Você pode fechar seus olhos? Se você falar a palavra paz, fala a palavra paz. Mais uma vez. Faz com mais, sustenta ela um pouquinho mais, não fala seco assim, paz. Tem uns que, paz. Fala assim, paz. Paz. Solta um arzinho assim, paz. Cara, só a palavra paz já nos acalma. Tem gente que quase dormiu aqui agora. Paz. Certa vez, tem uma história que certa vez fizeram um concurso para pintar a melhor representação da paz. Eu queria chamar duas pessoas aqui. Não estava no meu... Alguém aqui desse canto e alguém daqui. 2 voluntários, rapidamente, rapidinho. Um menino e uma menina. Já foi o Bernardo. Alguém pode vir? Audrey? Vem, João. Não tem problema, vem, João. Pode subir por aqui, ó, vocês são jovens, ó, sobem por aqui. Isso. Bom, cara, bom te ver, João. Deixa eu fazer... Tá, depois vocês trocam uma ideia, tá? Aqui é sério agora. Se tu fosse pintar um quadro hoje que representasse a paz, o que vem na tua mente? Fala aqui, porque se for coisa muito séria, eu não vou deixar tu falar para eles, não. Fala aí. Ele disse que ele faria o esboço do rosto de Deus. Ah, tu é muito crente, glória a Deus. João, a mesma pergunta. Se tu fosse fazer uma pintura, um quadro aqui, que representasse a paz, o que teria nesse quadro? A gente tem uma pomba aí. Solta a pomba aí para nós aí. Esse negócio aqui branco dá uma paz assim, né? Legal. Foi por isso que eu vim hoje assim, mais clarinho, entendeu? Cores claras. Exato. Campos verdes, céu azul. Um pôr do sol. Mais ou menos isso? Mas com um fundo mais
Branco. É, mais branco, assim. Gente, obrigado. Depois vocês estavam quase tomando um cafezinho aqui já. Chamar um mágico pra soltar a pólvora. É. Gente, uma salva de palmas para os dois amigos aí. Olha só o que aconteceu nesse concurso. Fizeram um concurso para descobrir qual quadro melhor representaria a paz mundial. Que sério isso, né? A maioria das pessoas que pintaram campos verdes, céus claros, lagos serenos. Quem pensou em lago aí? Gosta de água, gente que gosta de água aí. Deve ser... Não fala bobagem. Sabe quem ganhou o concurso? O concurso foi ganho por uma pessoa. O quadro vencedor, ele era representado por uma tempestade, com raios e ondas altas e agitadas. E no meio dessa tempestade, tinha uma pequena ave que descansava num galho, protegida num ninho tranquilo. Essa é a paz do Espírito. É segurança em meio ao caos. Esse quadro foi o quadro vencedor. A gente acha que precisa, está tudo calmo para ter paz, mas Deus quer nos dar uma paz em meio à tempestade. O contexto aqui desse texto, os discípulos estavam com o coração inquieto. Eles estavam com medo da perseguição religiosa, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam com dúvidas sobre o futuro deles. Tá, e agora o Messias morreu, o que vai acontecer conosco? Vão nos matar, eu vou ter que pegar minha família e sair de Jerusalém? O que vai ser do meu futuro? Tristes, eles estavam lutando com a tristeza, porque Jesus havia sido crucificado, o amigo, o Messias, aqueles que eles tinham depositado toda a expectativa deles, morreu. E eles estavam ansiosos. O que nós faremos? O medo e a ansiedade dominavam aquele ambiente. João 20, 19 conta essa mesma passagem de Emaús, e ele diz assim: as portas estavam trancadas pelo medo. E essa é a nossa realidade. Discípulos como você e eu, muitos jovens hoje, estudantes, ou aqueles que já se formaram, estão vivendo com dúvidas existenciais, pressão para ter sucesso e dinheiro, comparações o tempo todo nas redes sociais, medo do fracasso, medo da solidão. Nós não conseguimos lidar com a frustração diária e o não das pessoas ou das empresas ou dos colegas. E nós começamos a nos trancar. Nós nos trancamos em nosso mundo e ficamos ali. Nós nos isolamos das pessoas com medo de nos descobrirem. Deixa eu falar, talvez uma das coisas que a gente mais percebe é que muitos têm lutado com a ansiedade, mas têm lutado sozinho. Você não precisa lutar essa batalha sozinho. Você tem amigos, você tem irmãos, você tem pessoas para orar com você, para aconselhar, para te ajudar. Talvez você entrou na faculdade, tem um curso que alguém aqui já é formado e essa pessoa pode te dar uma aula ali. Eu não sei se aconteceu isso ou não, mas o Caio se conectou com o Mateus, logo que o Mateus chegou aqui, né? Eu não sei se vocês chegaram a trocar figurinhas sobre física ou não. Chegaram? Cara, é isso. O Mateus tirava 7, 6,5, passou a tirar 9,5 com o Caio. Nada como ter um mentor. Nada como ter alguém para caminhar contigo. Tem alguém que está fazendo medicina aqui, já tem gente formada. Tem alguém que está fazendo odonto, já tem gente formada. Alguém que está fazendo ADM, já tem gente formada. Alguém que está fazendo fotografia, já tem gente formada. Quando nós abrimos o nosso coração e repartimos o que está acontecendo, tem mais probabilidade de sermos ajudados e apoiados por alguém. Amém? Você não precisa carregar esse fardo sozinho. Você não precisa andar sozinho. E a primeira coisa que essa paz nos traz ou nos revela é que essa paz
é uma paz que vem da presença de Cristo. Esse é o primeiro ponto. A paz que nós precisamos é uma paz que vem da presença de Jesus em nós. Quando Jesus chega naquele lugar, a primeira coisa que ele diz é: paz seja com vocês. A palavra paz aqui, no grego, é eirene. E ela está diretamente ligada ao hebraico, que é shalom, que não se limita à ausência de conflito. A origem dessa palavra não está ligada diretamente a conflito, paz ou guerra, mas ela está relacionada à plenitude, à harmonia e restauração. É isso que a paz faz, a paz de Jesus. Ela nos deixa pleno, ela nos preenche, ela coloca ordem, traz harmonia dentro de nós, equilíbrio e restauração. Ela é a única capaz de restaurar aquilo que está quebrado no nosso coração. A paz oferecida por Jesus aqui não é um simplesmente oi, não é uma saudação como algumas igrejas, paz do Senhor, irmão, não é essa paz. Não é uma saudação. Mas a paz de Jesus aqui é a manifestação real do seu reino chegando. Quando nós estamos num ambiente como agentes de paz e nós chegamos naquele lugar, Cristo chega conosco, o Espírito chega conosco, a presença do Príncipe da Paz entra naquele lugar e a manifestação do reino vem pela paz. Porque Ele, quando Ele entra no lugar, a primeira coisa que Ele faz é nos dar paz. Jesus aparece pela primeira vez e a primeira palavra para eles ali, para os discípulos, eram paz seja convosco. Jesus sabia exatamente como estava o estado emocional daqueles discípulos. Jesus sabe exatamente o teu estado emocional hoje. Talvez você chegou aqui ansioso, preocupado, com medo, não sabendo como lidar com algumas questões da vida, decisões importantes para tomar. Talvez você está ansioso e nem sabe por que está ansioso, preocupado e nem sabe por que você está preocupado. Deixa eu falar, Jesus sabe exatamente o estado emocional que você se encontra hoje. Jesus chega ali e ele entra naquele ambiente que estava trancado. O texto de João nos diz que aquele ambiente estava trancado pelo medo dos discípulos. Jesus entra nesse mesmo ambiente, trancado, fechado pelo medo e pela ansiedade. Ele não tem medo. Jesus não tem medo da escuridão da nossa alma. Ele não tem medo de entrar no caos. Jesus chega no meio do caos e traz paz. Toda vez que Jesus chega no meio do caos, ele coloca ordem. Ele é o príncipe da paz. Jesus entra no ambiente ansioso dos discípulos e declara: paz seja com vocês. Ou seja, se ele é o príncipe da paz, ele pode dizer que eu sou com vocês. Paz seja convosco. Eu estarei convosco. Eu estou convosco. A minha paz eu dou para vocês hoje. Ele é a própria paz. Não existe paz sem a presença de Cristo. Nós tentamos encontrar paz em outras coisas, e nós vamos falar mais para frente, a paz que o mundo oferece. Nós talvez tentamos buscar a paz na ausência de problemas, mas a paz ela vem em meio à tempestade, mesmo em meio à dor. A paz só pode ser percebida quando nós estamos no meio do caos. Se você estiver satisfeito, você bebeu 2 litros de água agora, e eu oferecer um gole de água para você, você vai aceitar? Provavelmente não, porque você está satisfeito. Agora, se você estiver no deserto, ou você correu 5 km, e eu chego para você com um copo d'água, aquela água vai ter outro valor. A gente não consegue perceber a necessidade da paz até que a gente esteja no meio do caos. Nós nunca desejaremos tanto a paz enquanto nós não estivermos no meio do caos. O Espírito Santo hoje nos lembra que Ele pode nos dar a paz. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa paz. E a pergunta de Deus para mim, para você hoje é: para onde você tem corrido quando o caos chega? Quando você tem desafios na sua vida, decisões importantes,
Quebra de relacionamentos com a família, com os pais, com amigos. Troca de curso, algo que você precisa resolver urgente segunda-feira. Quando você está no meio do caos, para onde você corre? Para onde você corre? Será que você só corre para a presença de Deus quando você está com problema? Será que Jesus tem sido o nosso, como é que é o da lâmpada lá? O mágico da lâmpada? O gênio da lâmpada, obrigado. Que a gente só vai até Jesus, a gente só busca a presença dele quando nós percebemos que o caos se instalou e a gente não sabe resolver. Porque até então você vai lá, na força do seu braço, tentando resolver, bate na parede uma vez, bate na parede, e você não pergunta, Deus, abre os meus olhos. Nós falamos semana passada sobre isso. Cada decisão mais simples da sua vida, diga, ó Espírito, Espírito, abre os meus olhos. Espírito, abre os meus olhos. Mas não, você continua com os olhos fechados e batendo na parede. Quando a casa cai, você vai atrás de Jesus. Quando está tudo bem, você toma as decisões sozinho. Eu sei resolver, André, eu estou com dinheiro, mas quando você está pelado, você vai para o joelho. Quando você está duro, sem R$1, Deus, manda alguém pagar meu retiro. Deus, eu quero ir para o rolê hoje, eu não tenho dinheiro, usa alguém. Aí alguém chega para ti, Deus manda um anjo. Mano, vamos no rolê que eu vou pagar teu X hoje. Obrigado, Deus. Cara, será que é assim que nós buscamos a Deus? Será que é só nesses momentos? Quando está tudo bem, a gente começa a olhar para a nossa carne, para as nossas necessidades, e cara, eu vou viver do meu jeito. Jesus tem sido o seu remédio para as suas dores, ou ele tem sido a sua paixão? Quem é Jesus para você? Jesus é o seu remédio ou a sua paixão? Quando nós cantamos aqui, eu quero a tua presença, eu clamo pela tua presença. Deixa eu falar para vocês. Será que muitas vezes a gente fala isso porque a gente está preocupado em construir uma imagem espiritual para as pessoas que estão perto de nós? Ou você vai para o outro lado e diz, cara, eu não vou fazer isso porque eu não devo satisfação para ninguém, eu não quero agradar ninguém. Ou quando você diz e canta, Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim, eu quero a tua presença, vem Espírito, maravilhoso. Será que você acredita no que você está cantando? A presença dele diariamente em nós nos permite permanecer em paz em meio às tempestades. Não espere que tudo esteja perfeito para sentir paz. A paz não é a ausência de luta, querido. É a presença de Jesus em nós. A paz não é a ausência de luta, mas é a presença de Jesus em nós. Ele é a paz. Ele é o príncipe da paz, Isaías 9 diz. Ele é a própria paz. Segundo, essa paz que eu e você desejamos e queremos, é uma paz que ela é gerada pelo Espírito. Essa paz é algo que nós chamamos de fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Quem foi do Ministério Infantil já conhece, já veio na música na cabeça na hora. Não vou cantar hoje, eu não vou cantar. O tempo está me engolindo. Gálatas 5:22 fala sobre esse fruto que é gerado pelo Senhor no nosso coração. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Essa semana eu fui no consultório da Fran e eu peguei um livro emprestado do Tozer e teve uma frase que me chamou a atenção. E eu peguei esse livro emprestado talvez só por causa dessa frase, Fran. Eu te devolvo o livro depois. Que diz assim, presta atenção nessa fala aqui, galera. A religião é uma das cargas mais pesadas que já foram colocadas sobre a raça humana. A religião é uma das cargas mais pesadas que já foram colocadas sobre a raça humana. O povo sempre usou a religião como uma espécie de automedicação. Uma automedicação moral e espiritual. Tomando doses de religião, seja ela qual for, na esperança de melhorar e encontrar paz. A busca pela religião
É uma automedicação nossa. É o homem tentando se resolver. Deixa eu falar um negócio. Para de tentar se resolver. Para de dar o teu jeitinho. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio ou parar de ir no psicólogo, mas vai para a presença de Jesus. Essa paz que você está precisando no seu coração é fruto do Espírito. E esse Espírito está em você. Não mate o Espírito. Quando a Bíblia diz para a gente não sufocar o Espírito, é porque ela sabe que se nós matar o Espírito, os frutos vão sumir e você e eu vamos morrer espiritualmente. Espiritualidade não se mede pelos dons ou pelo serviço. A gente tem falado isso nos últimos dias, ouvido isso aqui na equipe pastoral. Espiritualidade se mede pelos frutos. Pelos frutos. A paz é um fruto do Espírito. Você quer ter paz aqui? Eu quero. Você quer ter paz? Peça ao Espírito. É Ele que gera, é Ele que produz. Qualquer homem é incapaz de gerar essa paz que você precisa. A paz não vem de uma religião. A paz não é um sentimento qualquer, mas é o resultado direto do Espírito Santo na nossa vida. A paz não é de fora para dentro. Gente, eu preciso de um ambiente de paz. Eu preciso sumir. Eu preciso desaparecer. Eu preciso. Cara, a paz não foi comigo. Porque nós estamos tentando encontrar paz de fora para dentro e não de dentro para fora. Você pode sumir para a China se você quiser. Para Gramado. Fundir. Ai, que me deu uma fome agora. Você pode ir para Pinheira, para Cidreira, para Garopaba, para Floripa. A gente foi para Natal, teve o privilégio de ir para Natal esse ano. Você pode ir para qualquer lugar, mas esse lugar é incapaz de gerar paz no seu coração. A paz é de dentro para fora. Romanos 8:6 nos diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Se o nosso modelo e a nossa forma de pensar for igual à de todos lá fora, ei, jovem, se você e eu tivermos o mesmo jeito, a mesma postura, a mesma forma de viver a vida das pessoas lá fora, deixa eu te falar, o texto de Romanos é bem claro. Se você viver para a carne, você vai colher a morte. E é morte espiritual. André, eu vou ser salvo? Se você é salvo, você está salvo. Ah, então tá bom, isso é o que importa, pastor, obrigado, estou indo embora. Mas você não está aqui para ser salvo. Você está aqui para ver o reino de Deus avançar. Você está aqui para semear na vida das pessoas, para amar as pessoas como Jesus te amou. Você não está aqui preocupado com a tua salvação. Você precisa estar preocupado em obedecer a palavra, viver para a glória de Deus. O que eu estou fazendo hoje glorifica a Deus. Esse lugar que eu estou pisando glorifica a Deus. Cara, eu não vou estar bem com vocês e quebrar a minha fidelidade com Jesus para ver vocês bem. Se o que vocês estão fazendo, se aquilo que alguém me convidou para fazer não combina com a palavra de Deus, meu amigo, eu tenho um compromisso com Jesus, Natália. A nossa relação de amizade vai continuar, mas a gente não vai servir mais juntos. Porque se tu não quer obedecer a palavra, viver pela palavra, a nossa aliança de ministério acabou. A gente continua amigo, vai na minha casa, é tua. Porque eu tenho uma aliança com Jesus. Você precisa ter uma fidelidade maior a Jesus do que a lealdade que você tem com seu amigo. Vocês não podem ser comparsa para pecado. Vocês não podem ter lealdade para se protegerem. A lealdade de vocês é para fazer o outro se tornar mais parecido com Jesus. Eu tenho um compromisso com o Tiago, de fazer o Tiago se tornar um homem mais parecido com Jesus. E eu vou ser leal a ele, porque toda vez que eu enxergar algo na vida dele, eu vou falar para o Tiago, porque eu tenho um compromisso contigo, Tiago.
de ver Jesus na tua vida. Se você escolhe a mentalidade da carne, você vai colher morte. E o que é essa morte, André? Lembra da figueira? Quem estava no Vox teve uma pregação sobre a figueira. Quando Jesus se aproxima da figueira para ver os frutos, ele chega lá, não tem fruto nenhum. E aí Jesus amaldiçoa aquela figueira. E diz, ela vai secar. E a figueira seca na hora. E os discípulos, nossa, a gente quer fazer isso também. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, Ele quer encontrar só uma coisa: frutos. Fruto do Espírito. Frutos de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O texto de Gálatas já diz que esse fruto é não é eu que produzo esse fruto, é Ele que produz em mim. Então, se eu escolho viver com a mentalidade do Espírito, eu vou colher vida e paz. Sabe por que muitos de nós andamos ansiosos, preocupados? Porque a gente não quer ouvir a voz do Espírito. A gente quer viver a nossa vida como as pessoas vivem lá fora. Você tem um monte de referência que nem crente é. Me perdoa. Você pode ter referências em áreas técnicas, profissionalmente. Mas você talvez está buscando referência em pessoas que são teus amigos, que falam o que você gosta de ouvir e que realizam o mesmo pecado que você gosta de praticar. E aí vocês se aliançam para viver uma vida de pecado juntos. E o pior, você começa a perceber que como tem irmãos naquele pecado, aquele pecado está validado. Porque se eu chamar o Gus chamar o Dani chamar o Arthur, fechou. Está validado, até porque se o pastor chamou, então isso aqui nem é pecado. Ele deve ter uma justificativa bíblica. Então, cara, a gente precisa, galera, viver com uma mentalidade espiritual. O Espírito abre os meus olhos. Nós falamos sobre isso semana passada. Se a palavra de Deus, a cada semana que é ministrada, ela não gera fruto no nosso coração, de transformação, de postura, de vida, ei, acorda. Acorda. Nós não podemos ser daqui e viver a mesma vidinha que nós estávamos vivendo antes de entrar nesse auditório. Romanos 8 fala sobre uma batalha da carne contra o espírito. Lê todo o capítulo. Aquele que você alimenta mais é quem vai te dominar. Nós queremos encontrar paz, mas eu não quero ouvir o Espírito. Deixa eu te falar, esquece paz. A mentalidade da carne é morte. Ei, você vai sofrer com isso aí, você vai sofrer enquanto você não se dobrar e obedecer ao Espírito. Hoje no devocional, a Michele mandou uma mensagem. Ela, amor, olha só, Moisés quando morre, Moisés e Arão morrendo, o texto diz que até na morte eles obedeceram. Ei, Moisés, sobe que chegou a tua hora. Pode ir. E depois de Moisés, ele é comparado como o Cristo do Antigo Testamento, porque ele fez a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, o texto de Filipenses diz que ele foi obediente até a morte. Nós queremos paz, mas a gente não quer obedecer. A gente lê, conhece as Escrituras, mas a gente não quer obedecer. Ei, se tu quer paz, ouça o Espírito, peça para Ele mudar a tua mentalidade, tua forma de pensar. Você pode amar as pessoas e deve amar as pessoas, mas lembra do início? A verdade ela não é relativa, ela é absoluta. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. A palavra de Deus é a única verdade desse mundo absoluta. Ela não muda. Nela não tem sombra de variação nenhuma. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje
eternamente. Aquilo que ele fala, ele não volta atrás, porque ele não é homem para se arrepender. Ele não é homem como nós, que fala uma coisa e depois volta para pedir perdão. Ei, você quer paz? É fruto do Espírito. Enquanto a ansiedade é alimentada pelo foco nas coisas do homem, a paz, ela nasce do foco espiritual, aquilo que você mais alimenta. Lembra de Romanos 8? Aquilo que você mais alimenta é o que vai te levantar, é o que vai te controlar, é o que vai te governar, se é a tua carne ou se é o espírito. Enquanto a ansiedade é alimentada pelo foco humano nos problemas, a gente não tira os olhos dos problemas, a paz nasce do foco espiritual na presença de Deus. Ah, Bruno, é tão bom entrar na presença de Deus, Bruno. A gente encontra uma paz que a gente não encontra em lugar nenhum. É tão bom quando a gente está na presença dEle. Nosso coração, a gente chega ansioso. Gente, eu já cheguei várias vezes, e muitas vezes eu chego ansioso. Deus é muita coisa, eu não sei resolver. E às vezes parece que Jesus não fala nada, Gustavo. Mas aquela paz vai invadindo o meu coração. E daqui a pouco eu começo a chorar. Parece que Ele tira com a mão aquele peso assim. Ei, eu vou trocar contigo. O meu fardo é leve. Me dá aqui tua mochila, André. Entrega teu fardo pesado e leva o meu que é levezinho. O fruto não é fabricado. O fruto do Espírito não é fabricado, mas ele é gerado por uma nova natureza espiritual. O fruto não pode ser fabricado na indústria. Esse fruto do Espírito, ele é gerado em uma pessoa, num coração regenerado. Alguém que escolheu uma nova vida com Jesus e recebeu uma nova natureza. Essa paz que nós estamos falando, ela também, a paz, ela é como um dom que vem de Deus. É um dom de Deus. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Não tenham medo. Muitos de nós pensamos que quando nós terminarmos a faculdade, quando eu encontrar um trabalho, André, quando eu casar, mano, ou quando eu sair de casa, porque eu não aguento mais, eu vou encontrar paz. Mas a verdadeira paz não nasce das circunstâncias. A verdadeira paz é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Nós encontramos nele. A paz que o mundo oferece está ligada às circunstâncias, ao ambiente, ao tipo de pessoa que eu me relaciono. Ah, essa pessoa é tóxica, essa não é, essa é tóxica, essa não é. A gente começa, essa é de, como é que é, de gêmeos, outra é de touro. Então assim, a gente começa, estou falando da visão do mundo. A paz que o mundo procura, eles fazem uma correlação com todas as coisas dessa terra. É com signo, é com temperamento, é com quem é tóxico e quem não é tóxico. É um ambiente, cara, tu tem que sair, porque a gente está tentando encontrar a paz de fora para dentro, e não de dentro para fora. É óbvio que a gente tem circunstâncias e situações de relacionamentos tóxicos, onde a gente entra como pastores, a gente ministra, a gente pede sim para que, cara, eu acho que esse relacionamento não está te fazendo bem mesmo. Mas não comece a culpar o ambiente, as pessoas, o teu chefe, a tua família, por você não ter paz. A paz que nós encontramos em Deus, ela é inabalável. É uma paz firme, dura como a rocha. Jesus, Ele é firme. Ele é o mesmo ontem e hoje, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Ele é, a paz dEle, ela é inabalável. A tempestade pode estar caindo lá fora. Ele continua te dando paz. A espera é um tempo sagrado onde somos moldados por Deus. O fato é que muitas vezes a gente não quer viver esse processo. Confiar em Jesus muitas vezes vai nos fazer esperar. A gente vai ter que resistir às pressões externas da vida.
Quem já se formou aqui? Glória a Deus. Cara, se eu perguntar para todos vocês, quantos de vocês aqui se sentiram pressionados naquele momento da faculdade? Parecia que não ia acabar nunca aquele negócio. Momentos onde você dizia, cara, eu não vou dar conta. Eu trabalho, eu estudo, eu estudei casado, eu casei cedo. Eu não vou dar conta. E a gente sempre serviu muito no ministério, estudando, casado, faculdade, uma loucura. Mas aquilo nos forjou, Deus nos moldou no meio da tempestade. A espera é um tempo sagrado, valorize a espera. Enquanto você está esperando, consagre ao Senhor. Espera nele, descansa nele, confia nele. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andem ansiosos. Aí ele segue falando, ele diz, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto de Filipenses começa dizendo, alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Se alegrem em Deus. Se coloquem diante dEle. Diz, Deus, me dá esse dom, me dá esse presente que é a tua paz, eu quero a tua paz. Isaías 26, 3 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Uma mente centrada em Deus é o antídoto para o coração ansioso. O que esse texto de Isaías está dizendo é que uma mente que está em Deus é o antídoto para o coração ansioso. Você quer cura? Mantenha sua mente no alto, irmão. Jovem, mantenha sua mente em Jesus. Se você precisa de algum tratamento, faça. Algum acompanhamento, faça. Mas não tire os olhos de Jesus e diga, Deus, eu quero que esse tratamento seja um tempo. Eu não quero uma vida assim. Eu preciso de Jesus. E se você precisa fazer esse tratamento por algum outro motivo, segue. Mas não saia da presença de Jesus. Não coloque o seu coração, sua esperança nisso. A humanidade não reconhece que a cura para a ansiedade e todas as mazelas já chegou e tem nome. É Jesus. É Jesus. Ele é tudo o que nós precisamos. 4, e último. Essa paz que nós desejamos é uma paz que multiplica, é uma paz que avança. Jesus olha para os discípulos e diz, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E Jesus disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Jesus deixa claro aqui nas suas últimas palavras a nossa missão. Preguem. Mas preguem o evangelho de arrependimento. Quando a gente olha para João Batista em João 1, João Batista ali está falando sobre o quê? Sobre arrependimento. Na página do lado, Jesus começa o seu ministério, depois do batismo, depois da tentação. E a palavra diz que Jesus começa a pregar porque João Batista é preso. Sabe qual era a primeira mensagem de Jesus? Sabe qual foi? Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Nós não podemos pregar um evangelho soft. O evangelho que não nos leva à cruz. O evangelho que não nos leva até Jesus. O evangelho que não nos leva a renunciar o nosso modo de vida, os nossos comportamentos. Romanos 12, 18 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam o possível. A paz que nós recebemos hoje de Deus, ela precisa transbordar na vida daqueles que estão perto de nós. Você e eu precisamos. Por onde nós passarmos,
quando nós pisarmos o nosso pé, entrarmos em qualquer ambiente, que a paz de Cristo, que Jesus entre conosco naquele lugar. Amém? Amém? Não tem como não falar de arrependimento. Mateus 5 diz, Sermão do Monte, bem-aventurado os pacificadores. E não é o falso pacificador, que na frente de todo mundo ele está tranquilo. Não, pode estar tudo bem assim, André. Por mim, olha, ótima decisão. Vamos comer pizza todo mundo? Vamos. Aí depois o cara chega em casa, ou sai dali, poxa, cara, eu não queria comer pizza. Então, por que tu não falou? Você sai para jantar ou sai com algum amigo, você não fala na hora o que você está sentindo, e quando você chega em casa, você, poxa, cara, eu não queria ter ido nesse lugar, mas eu fui porque o André me convidou, mano. Então, por que eu não falei pro André, então, que eu não queria ir? Esse é o falso pacificador. Mas a Bíblia nos chama a sermos pacificadores. A paz é dada por Jesus e efetivada pelo Espírito em nós. O Espírito não é apenas um consolador emocional, mas aquele que nos dá estabilidade emocional e espiritual. O Espírito, ele não é apenas o consolador. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Mas esse Consolador tem outra função na minha e na sua vida. Nos trazer estabilidade, firmeza, paz. A ansiedade, o medo, ela não define quem nós somos. A ansiedade não é a sua identidade. A sua identidade é de filho e filha amada de Deus. A ansiedade não define quem somos, apenas mostra como estamos. E é importante você tirar esse rótulo, ou se as pessoas já te rotularam alguma vez como, essa pessoa é muito ansiosa. Alguém já falou isso para você? Talvez você mesmo diz isso, cara, eu sou muito ansioso. Cara, eu sou ansioso. Você não é ansioso, você não é ansiosa. Você está ansioso e está ansiosa. É uma condição, não é sua identidade. Sua identidade é de filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Você nunca mais vai dizer, cara, eu sou ansioso. Você vai dizer, eu estou ansioso. Com bastante frequência, mas estou. Todo dia, mas estou. Não é eu sou. Você não é. Você foi criado à imagem e semelhança do teu Criador. O problema é que o pecado entrou na humanidade, distorceu a nossa identidade, colocou um monte de mentiras no nosso coração. E nós começamos a pegar as verdades da palavra e distorcer, relativizar. E nós passamos a dar mais voz para as mentiras do mundo do que para a verdade da palavra de Deus. E isso distorceu a nossa identidade. A identidade não define quem nós somos, apenas mostra como nós estamos. Fique de pé, por favor. A ansiedade pode ser um chamado para nos aproximar mais de Deus. A ansiedade é um chamado, muitas vezes, para nos aproximarmos mais da presença dEle. Não espere a próxima estação. Não espere a próxima estação. Inclusive, trocou a estação essa semana, não trocou? Foi quando? Foi ontem? Ontem? Trocou a estação. Passou essa ansiedade? Não. O medo foi embora? Não. Você está esperando, talvez, terminar esse semestre para encontrar paz. Deixa eu te falar. O semestre segundo vai ser talvez mais desafiador do que esse. A nossa paz não está na troca da estação. Por mais que a gente tem uma música que a gente canta, né? Ou cantava, ou já cantou, vai cantar um dia. Estou na expectativa aqui. As estações mudam, mas Ele não muda.
Talvez você está esperando o próximo passo da sua vida. Cara, quando eu começar a namorar, André, eu vou ter paz. Porque a minha cabeça hoje, cara, está agitada. Cara, quando eu me formar, eu vou ter paz. Quando eu sair de casa, eu vou ter paz. Ei, deixa eu falar para você. Deus tem paz para você agora, hoje. Hoje, é hoje que Deus tem paz para você. É hoje, Miguel. É hoje, mano. É hoje, não é amanhã. Deus tem paz agora para você. Espírito, abre os meus olhos. Espírito, dá-me a tua paz. Essa é a nossa oração hoje. Essa é a oração que você deve fazer. Não espera sair desse prédio para encontrar paz. A paz está presente. A paz é uma pessoa. E o nome dele é Jesus de Nazaré. A paz já nasceu, morreu, ressuscitou e habita em nós. Essa é a paz que nós precisamos. Ele é a nossa paz. Hoje Deus está nos dizendo: entregue a tua ansiedade para mim e eu te darei a minha paz. Jesus já chegou aqui, ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Paz seja contigo. Diz para quem está do seu lado: paz seja contigo, meu irmão. Paz seja contigo. Jesus pode entrar no ambiente mais escuro e trancado que for. Ele entra lá, e quando ele entrar nesse ambiente escuro, no caos, a paz dele chega junto. Ah, Jesus, obrigado. Queria te convidar agora a fechar os teus olhos e silenciar-se um minuto. Um minuto. Você teve um encontro com a paz agora. Só que a paz não está no silêncio desse auditório. A paz não está nas luzes escuras. A paz não está nesse fundo musical. A paz é uma pessoa que está aqui no nosso meio. Você se encontrou com a paz porque Ele está aqui. Ele é o príncipe da paz. Queria que você pudesse pegar o seu celular agora. Pode pegar seu celular, só não abre o WhatsApp, por favor. Abre o bloco de notas aí. Pode pegar seu celular. Pega um papel, uma caneta se você não tem. Escreve no seu bloco de notas aí. O que está roubando a minha paz? Minha faculdade, minha família, meu namoro, meu casamento, o desemprego, a saúde, a doença da minha família, a minha doença, falta de amigos, sonhos frustrados, portas fechadas, decepção com pessoas, decepção com você mesmo, medo do futuro, insatisfação, murmuração, ingratidão. O que tem roubado a sua paz?
enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a sair do seu lugar, com o seu celular na mão, e trouxesse aos pés da cruz, diante de Jesus, tudo aquilo que tem roubado a sua paz, que tem tentado te desestabilizar emocionalmente. E peça ajuda a Ele, para que você possa viver uma vida no meio do caos, mas em paz. Com desafios financeiros, mas em paz. Com pressão, mas em paz. Cheio de tentação, mas em paz. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, coloque seu joelho aqui na frente, coloque seu celular, comece a orar. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer, Pai. Pai, isso tem roubado a minha paz e eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essa pessoa, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma situação que você está passando. Deus, eu quero colocar diante de Ti, Deus, e clamar ao Senhor, o príncipe da paz, que o Senhor entre nessa situação, que o Senhor me ajude. Saia do seu lugar, saia do seu lugar.